pelo YouTube do Dani aqui, para falarmos hoje sobre um texto muito, muito especial. Estou fazendo a leitura da carta de 1 Pedro aqui no meu Instagram. E hoje nós vamos fazer juntos, então, a leitura aqui do capítulo 2, na primeira carta de Pedro. Combinado. Vou fazer, então, um breve resumo sobre a carta de Pedro. Pode e aí ser. você me ajuda? Sim. Fechado, então. Eu amo o apóstolo Pedro. E você? Eu também. Eu amo profundamente. Ele é a representação de um sanguíneo nato. Sabia disso, né? É mesmo? Muito, muito. Porque Pedro era muito impulsivo, era intenso, né? A gente sempre fala que Pedro negou Jesus, né? A intensidade dele era tão grande que ele acabou negando Jesus. Mas a gente se esquece que ele também andou sobre as águas. É verdade. Verdade. Né? A gente, inclusive, raramente vê pregação sobre isso. É sempre falando que Pedro negou Jesus. E claro, ele errou, mas era necessário que alguém negasse Jesus para que se cumprisse o propósito, né? Pedro também era pescador, né? E foi chamado por Jesus junto com o irmão dele, André. E quando foi chamado por Jesus, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Olha a intensidade. Verdade. Ele largou a pesca, largou o trabalho dele, era o trabalho dele. Ele ganhava dinheiro com aquilo. Não é isso? Sim, claro, Então, de uma empresa. Então ele deixou a empresa dele, que deveria ser bastante rentável, e ele então começou a seguir a Jesus. E Pedro, quando começou a seguir a Jesus, ele viu vários milagres, ele viu tudo que Jesus fazia. E nessa carta aqui, quando ele escreve essa carta aqui para o povo de Deus, era um povo de Deus que estava ali em Roma. Fala aí para mim o nome das regiões, você sabe? Não. Era um povo de Deus que estava em Roma. E aquele povo cristão que estava em Roma estava cansado, estava angustiado, estava meio que perdido, porque eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição faz isso com o povo de Deus, né? A gente, quando começa a ser perseguido, a gente se esquece um pouco da nossa essência, se esquece um pouco da nossa identidade, se esquece um pouco quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. E aqui no capítulo 2, mais precisamente, a gente vê que Pedro, ele está escrevendo para aquele povo que estava ali em perseguição, dizendo para eles que eles deveriam deixar a maldade, deveriam deixar a inveja, deveriam deixar fingimento, engano, maldade, inveja, que eles deveriam abandonar todas essas coisas. Por quê? Porque no meio da perseguição, a gente começa a se esquecer de Deus e a gente tende a querer pagar o mal com o mal. Acontece bastante, né? Com pessoas que conhecem a Deus. Lembrando que Pedro ali, ele escrevia para homens e mulheres que já conheciam a Deus, eram cristãos. Mas por estarem sendo perseguidos, eles estavam se esquecendo do que era mais importante. E aí no verso 2, ele diz a eles, né? Deixe tudo isso, a maldade, engano, fingimento, e desejem, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Ou seja, ele estava trazendo aquele povo de volta à essência, ao primeiro amor, né? Muito bem. O leite materno é o alimento mais saudável que existe na face da terra, né? Então, assim, a criança precisa do leite materno para receber nutrientes. É fato que nem toda criança vai mamar. Eu não mamei. Você mamou? Bastante. Muito, eu não. Minha mãe não tinha leite. Mas o leite materno é muito saudável, é o melhor alimento do mundo. E não é à toa que Pedro faz essa comparação. Por que você acha que ele fez essa comparação? Desejando ardentemente o puro leite espiritual. Porque não tem nada que uma criança queira mais do que mamar, né? É uma comparação com uma criança não vai desejar nada mais quando ela tá com fome do que o leite da mãe. E o que ele tá querendo dizer é que a gente tem que desejar acima de qualquer coisa a presença de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu creio que é isso, a palavra de Deus. Porque ele tá dizendo para aquele povo, desejem ardentemente conhecer a palavra de Deus. Desejem ardentemente buscar a presença de Deus. Por quê? Porque no meio do deserto a gente começa a se esquecer, a gente começa a se afastar de Deus. E aí ele continua, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Levando aquele povo ao primeiro amor, à primeira essência, que é buscar a Deus, né? E aí ele fala também que Jesus é a pedra rejeitada, que Jesus, né, o escolhido de Deus para sofrer por nós naquela cruz, Jesus, o Filho de Deus, que aguentou tudo aquilo naquela cruz por nossa causa, foi rejeitado pelos homens, né? Isaías 53 diz que ele era homem de dores, Jesus foi experimentado em todo tipo de dor, ou seja, ele entende a minha dor, ele entende a sua dor, ele entende os desertos que nós enfrentamos, porque ele também passou. Ele também foi perseguido, ele também foi tentado, foi vendido e foi traído. É verdade. Ele pode ouvir o nosso drama
Porque ele não vai ignorar a nossa dor achando que é frescura, uma vez que ele sabe muito bem como dói. Ele entende perfeitamente. E foi rejeitado assim como nós somos, né? Não sei se você já se sentiu rejeitado ou rejeitada. Nós já passamos por esses processos e são processos dolorosos. Bem mais dolorosos para algumas pessoas do que para outras, mas talvez você tenha esse sentimento de rejeição dentro do seu coração. E é um sentimento de abandono. Algumas pessoas vivem também um sentimento de solidão muito profundo. Mesmo rodeadas de pessoas, se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, né? E Jesus entende isso perfeitamente, porque ele também se viu sozinho naquela cruz. Como é que é o processo de Jesus naquela cruz, sendo filho de Deus, se sentir sozinho e abandonado na cruz? Ele sabia que foi necessário, tanto que a maior dor de Jesus não foram os pregos, né? A maior dor de Jesus foi essa separação. A ausência de Deus, né? Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está perguntando isso, ele não está questionando. Existem muitas bagunças que se fazem entendendo errado o que a Bíblia disse, porque a gente analisa com o nosso sentimento. Por exemplo, quando Jesus ele fala assim, por que me desamparaste? Não é uma pergunta que ele estava com dúvida. Ele estava citando o Salmo 22. O Salmo que 22, já havia sido escrito. Sim, mais de 1000 anos antes. Porque o Salmo 22 começa com Deus meu, por que me desamparaste? E descreve a crucificação. Ele estava, naquele momento, ele não estava questionando, ele veio para isso. Né? Em João 10 ele fala, ninguém pode tirar minha vida. Eu que dou e depois eu pego de volta. Então ele já tinha até o fim planejado. Deus sabe o fim desde o começo. Desde o começo. Só que aí o que é interessante é que, mesmo sabendo tudo que ia acontecer, ele sofre no Getsemane e ele fala, passe de mim esse cálice. Não era o cálice da dor da cruz. Não era. Ele sabia que tinha que cumprir esse propósito. Era o cálice, a dor de ter que ficar ausente do Pai por alguns momentos. Essa foi a verdadeira dor. Era isso que Jesus realmente estava aflito. Porque o Jesus homem sempre foi junto com Jesus Deus. Sim. Só que nesse momento o Jesus Deus tinha que se retirar. O Pai tinha que se retirar para que ficasse só o homem. Porque se fosse Jesus Deus não morreria. Deus não morre. Então essa dor da solidão, ele sabe muito bem como é, por isso que ele nos entende. E a do abandono ele também sabe o que é, porque ele chamou os amigos dele para orar com ele, os amigos não foram. Então assim, se tem uma coisa que Jesus ele é empático. Se você se sentir sozinho e sem ninguém, pode chamar Jesus, ele vem, porque ele sabe como isso dói. E essa deveria ser a maior dor e medo. Eu acho que esse deveria ser o maior medo que nós devemos ter na vida. A ausência de Jesus na nossa vida. Quando eu falei isso no dia da eleição, na pregação da eleição, tenho até gravado, se alguém quiser ver. Todo mundo tava com medo, né? Tinha uns com medo do Lula, outros com medo de Bolsonaro. Cara, esse não é o medo. O medo é se você tá no time dos que vencem com Jesus ou não. Esse é o maior medo. Eu vejo gente que vive uma vida superficial, uma vida fútil, uma vida infrutífera. Uma vida que não se importa com Deus, que não quer saber. Isso deveria dar muito mais medo do que um político entrar, o outro político não entrar, enfim. Sim. E estar apartado de Deus deveria ser o maior Esse medo. é o maior terror, né? Tá longe de Deus. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, né? Quem crê. Então a salvação é para quem crê. É por isso que a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E eu acredito até que tem que ter testemunhas. Você concorda com isso? Como assim? Porque assim... É como se fosse... algo, não é como se... É algo que o mundo espiritual ouve, né? Quando a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Confissão, você quer dizer? Sim. Tá. Porque assim, tem pessoas ali de testemunha vendo que nós recebemos Jesus no nosso coração. E eu acho que esse deveria ser o maior medo no coração daqueles que ainda não conhecem a Deus. Principalmente porque nesse tempo que nós estamos vivendo agora, pra mim, eu acho, creio, humildemente falando, que é o princípio das dores. Porque, gente... Não tem lógica tudo que a gente está vendo acontecer pelo mundo. Não tem lógica. É guerra num país, Ucrânia e Rússia em guerra. Vocês viram que a Argentina ganhou a Copa? Oh, que maravilha. Vocês viram a comemoração deles, no que deu? Gente se machucando. Homens e mulheres bêbados no meio da cidade, quebrando tudo, colocando fogo nas coisas. Então, assim, até algo que deveria ser sadio e bom virou guerra, virou briga, né? Peru em guerra, China passando por tantas coisas, né? A Argentina que ganhou a Copa, mas olha como está a Argentina, né? Venezuela, nem preciso citar. E só notícias ruins nós estamos ouvindo. Quais são as notícias que nós ouvimos por aí? Morte, fome, guerra. Então, assim, como diz Mateus 24, quando ouvirem rumores de guerra,
ainda não é o fim, mas em breve Jesus vem. Aleluia. Então, assim, se a gente sabe que ele em breve vem, esse deveria ser o maior medo no nosso coração. Não é à toa que Pedro começa dizendo, abandonem a maldade, abandonem a mentira, abandonem a inveja, deixem essas coisas e busquem o leite espiritual, e busquem a presença de Jesus, busquem estar na presença de Jesus porque é a coisa mais importante. E aí depois ele lembra aquele povo quem eles são. Ele fala para aquele povo, olha, vou mostrar para vocês, vou falar para vocês quem vocês são, ou vocês estão se esquecendo quem é o pai de vocês. Né? No meio da perseguição agora, você não está com medo dessa situação? Você não está com medo de problemas que nós estamos vendo pelo mundo? Esse medo te leva até Jesus ou esse medo te faz tomar decisões precipitadas? Porque a gente faz muito isso. A gente crê muito na força do nosso braço. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Como eu posso agir para que essa situação seja diferente? Quais serão as minhas atitudes diante desses problemas? Verdade. Qual é a reação? Qual é a reação, né? Mas aí Pedro lembra aquele povo. Vós sois, cadê? Então, tem uma coisa interessante. O que é principal, né? Só para eu falar antes, para não perder essa... Raciocínio. Não é raciocínio, não. Essa pérola, né? Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso aqui tem um significado muito profundo dentro da cultura deles. A construção, naquela época, ela era muito conhecida por ter uma pedra chamada pedra angular. A pedra angular, ela é como se você pegasse uma torre de cartas. O que sustenta a torre de carta, né, de baralho? É o apoio de um no outro. Né? O que sustentava as grandes construções de pedra era uma pedra que ficava no meio chamada pedra angular. Eles apoiavam a construção naquela pedra. Se aquela pedra fosse retirada, tudo caía. Desmoronava. Então ele fala que Jesus, ele é a pedra viva. Em Atos capítulo 4 ele vai falar a pedra rejeitada. A pedra angular, aliás. Aqui ele fala pedra viva rejeitada, em Atos 4 é a pedra angular. E essas duas afirmações, tanto de 1 Pedro 2 quanto de Atos 4, são citações lá atrás da visão de Nabucodonosor em Daniel capítulo 3. Quando ele fala assim, que depois que passaram os 4 reinos, que são, a gente sabe, né, que é Babilônia, Medo-Pérsia, Macedônia, Império Romano, e o desfragmentar do Império Romano, que formou a Europa, as grandes navegações, o descobrimento das Américas. Então hoje nós somos um resquício, a mistura do barro com ferro, como a profecia diz, do pé da estátua. Na estátua de Nabucodonosor, na ponta, quando está no pé, quando ele fala, quando chega no pé misturado de ferro com barro, que é esse resto do Império Romano junto com a gente, aí ele fala assim, então eu vi uma pedra cortada sem a ajuda de mãos, vindo do céu e caindo nesse pé e esmagando essa realidade. Então ele fala muito claramente sobre a volta de Cristo acontecer nesse momento, e ele fala que essa pedra, quando ela cai, ela esmaga tudo que estava antes e vira pó. Ou seja, quando Jesus chega, é um novo céu, uma nova terra, uma nova história, uma nova realidade. Esse que faz tudo novo. Tudo novo. E essa pedra, dentro da visão, ela se torna uma cidade, que é Nova Jerusalém. Que lindo! Hoje eu falei da Nova Jerusalém. Então, Apocalipse 21. Então, quando ele fala que Jesus ele é a pedra viva, ele está falando tanto dessa visão de Daniel, quanto o fato de Jesus ser o firme e vivo fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. Amém. Essa parte do fundamento, ele compara no verso 5, quando ele fala assim, vocês também são pedras vivas. Por que eu sou pedra viva? Primeiro, por ser templo do Espírito. Né? Ele não habita em templo feito por mãos, mas nós somos pedras vivas feitas pela mão de Deus. Então ele habita em nós. Estando em Deus, somos pedras vivas somos pedras vivas. E porque a nossa vida serve de base para que as outras pessoas tenham por onde caminhar. Ela não sabe o que fazer, ela vai atrás de você. Ela não sabe como realizar, ela vai atrás de você. Por isso que Paulo diz para olhar para ele, né? Olha para mim. Difícil isso. Não, mas veja bem. Olha para mim, sedes meu imitador. Como eu sou de Cristo. Como sou de Cristo. Então ele não fala imite Paulo. Ele fala, não, imite como Paulo eu imito a Cristo. Que imita a Cristo. Mas o problema é quando a pessoa não imita a Cristo. E aí? Aí não é para você imitar isso. Todo exemplo é bom. Todo exemplo é bom. Tudo que as pessoas fazem, você pode ter certeza que é bom. Aí você fala, mas e quando ela faz uma besteira? É ótimo para você ver como não fazer. Sim, o sábio consegue entender dessa forma. Quem não é sábio não consegue. Você vê como não fazer. Todo exemplo. Ou se o exemplo é bom, copie. Se o exemplo é ruim, faça o contrário. Sim. De tudo dá pra tirar lição. Sabedoria, né? Sabedoria. E então,
E o fato dele ser a pedra angular, e mesmo sendo a pedra angular, ser rejeitado. É porque ele estava cumprindo, veja bem, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sim. Quando Jesus ele vem como homem, ele não vem para resolver um problema que foi criado. Muita gente acha que Jesus vir para a Terra é uma consequência do pecado. Mentira. Não é verdade. Jesus, de acordo com Apocalipse 13, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do pecado, já estava no coração de Deus que ele viria como homem para morrer. Então Jesus não foi... Tanto que ele foi anunciado, né, pelos profetas no Antigo Testamento. Sim, mas eu estou falando de antes da queda. Eu estou falando antes da queda. Uhum. Porque, veja bem, Deus ele trabalha com lógica. Se ele cria um ser dotado de capacidade de escolha, matematicamente falando, em algum momento da eternidade ele ia escolher mal. Com certeza. Isso é questão lógica. Sempre. Em algum momento da eternidade, vivendo Adão e Eva para sempre, eles iriam pecar. Eu acho que sempre, né? Okay. Em algum momento você está sendo bem bondoso. Então, eu acho que a gente sempre erra, né? Porque, veja bem, Deus ele tinha uma possibilidade. Vou criar o mundo e não vou pôr a árvore do bem e do mal. Já vi gente questionando isso. Por que ele criou depois aquela árvore? Porque se Deus não pusesse, Adão e Eva não teriam opção. Eles só obedeceriam, não por amor, não porque Deus se revelou, por imposição, não por gratidão, mas porque não tem outra opção. E Deus não é assim. Não. Sabia que essa é a parte mais incrível? Eu estava conversando com alguém que me disse que não acreditava na volta de Jesus há uns dias aí atrás. E sabe o que é incrível? Deus não depende que as pessoas acreditem para ele voltar. Ele não depende da confiança das pessoas para que ele possa voltar. Isso é incrível, né? Ele não depende. Você não acredita que Jesus vai voltar? Ele vai voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele vem. Mas o incrível é que ele é tão maravilhoso e tão humilde que ele não precisa que alguém o adore para que ele seja Deus. Embora nós tenhamos sido feitos para adorar a Deus, ele não necessita que aquele que não quer adorá-lo adore, porque ele existe ainda assim. Ele existe a despeito de todas as coisas. E ele nos dá liberdade, inclusive para o ateu. Ele dá liberdade para o ateu não crer que ele existe o quanto ele quiser. Porque se Deus coloca como imposição e obriga, então se nós que pregamos o evangelho vamos obrigar a outra pessoa para que ela creia em Deus porque nós estamos falando, então se torna uma imposição. E Deus não é assim. Perfeito. Mesmo sendo dono de todas as coisas, nós humanos que agimos dessa forma, já percebeu? Sim. Nesse tempo agora, principalmente. Dá a tua opinião na internet para você ver qual vai ser a reação das pessoas. Legal demais. Diz na internet o que você pensa para que você ouça aquilo que as pessoas vão te dizer de volta. Porque a gente não tem tolerância com a opinião dos outros. Verdade. Deus não, mesmo sendo Deus e sendo rejeitado, como a gente leu ali, sendo rejeitado, ele não deixa de ser Deus. E ele nem se importa se ele é rejeitado ou não. Né? Tanto é que ele é rejeitado pelos homens, mas eleito por Deus. E nós também somos assim. Né? Porque Gálatas 1:10 diz que nós não somos servos de homens, mas servos de Deus. Então, se nós somos servos de Deus, nós somos aprovados por Ele. Importa que nós sejamos aprovados por Ele, e não por Deus, e não pelo homem. Isso mesmo. Mas você ia falar uma coisa importante. Não, continua, tô achando. Não, sobre ele ser rejeitado, você ia falar. Ele é rejeitado pelos homens, mas é eleito por Deus. Ele tinha que ser rejeitado. Porque ele tinha que morrer. Alguém tinha que matar ele. Não tem possibilidade de todas as pessoas crerem nele. Não. Naquele momento, porque ele teria que ser morto por alguém. Então isso é interessante porque os Judas da nossa vida, eles são extremamente necessários. Porque é por causa deles que a gente sai da nossa zona de conforto. É por causa deles que o Senhor mostra que cuida da gente. É necessário ter a perseguição. Porque nós não sabemos lidar com maturidade na bênção. A gente não sabe, a gente rapidamente se esquece. Verdade. Nós precisamos dos Judas, nós precisamos dos traidores, para que eles nos lembrem constantemente. A dor é um lembrete constante de que não somos daqui. Nossa! É isso. Não, e também assim, isso apresenta para o mundo a nossa essência. Quando a essência é de Cristo, as pessoas elas vão ver essa essência na gente ou não, né? Por exemplo, quando Jesus foi vendido por Judas, e aí Judas chega até ele, com um beijo no rosto, o entrega para aqueles perseguidores. E aí Jesus chama Judas de
De amigo, né? Jesus, sem falsidade, chama Judas de amigo. Qual seria a nossa reação humana? Já sabendo o que ia acontecer. Gente, eu tava vendo uns vídeos hoje de ladrões que se deram mal, né? Foram assaltar e se deram mal. Um caiu da moto, o outro tropeçou na sandália, caiu no chão, não conseguiu roubar. E ninguém conseguiu roubar. O outro foi roubar a televisão, tentou tirar da parede, não conseguia tirar. Enquanto eu assistia aquilo, eu pensava assim, bem feito. E o cara que foi roubar a menina e caiu da moto, quebrou o negócio da moto, caiu tudo dele na moto, a moto não pegou mais. Enquanto eu assistia aquilo, eu falava, bem feito, vai roubar a menina? Olha o que te acontece. É a primeira coisa que a gente pensa. É verdade. Jesus não. Quando ele era afrontado, ele não revidava. É verdade. É verdade. Então, assim, qual é a essência que existe dentro de nós? Então é por isso que sim, os Judas são necessários, por mais que a gente não queira, são mesmo. Nós também, como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Veja bem que esse edificado é uma ideia de continuidade. Hoje uma mulher falou assim pra mim, recebi uma profecia de que eu sou missionária, mas eu não sei falar e eu morro de vergonha de falar. Eu falei, amada, se você recebesse uma profecia de ser musa fitness, você acha que você no outro dia já seria? Não. Ela falou, não. Eu falei, o que você precisaria fazer? Eu falei, ir na academia todo dia, treinar, fazer dieta. E aí você ia conquistando o cumprimento da promessa. A verdade é que o Senhor ele não nos chama porque Ele se agrada de nós agora. Não, nós somos desagradáveis em muitos sentidos. Traidores, blasfemos, ansiosos, nervosos, tarados, carentes, grosseiros, covardes. A gente é tudo isso. Por que Deus insiste então? Porque Ele vê a obra completa. E o sinal de que Jesus está conosco não é perfeição, uma vez que isso é impossível. Mas o sinal de que Jesus está conosco é a inconformidade. Nós não aceitamos as nossas falhas. Essa é a grande diferença. A gente quer crescer todo dia. Sim. Não aceitar, né? Ainda que você caia em uma tentação ou caia no pecado, você não vai ficar nadando na lama como um porco, essa é a questão. Né? Você não quer estar naquele local de pecado. Você não quer continuar daquela forma. Você fica inconformado. Por isso a palavra diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais então provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa interessante é o seguinte, pensa. Você fala assim, puxa, mas no que Deus quer me tratar? Pensa em assuntos que você não quer pensar. Pessoas que você não quer lembrar, situações que você não quer lembrar. Porque a gente tem a tendência de querer fugir de uma situação do que encarar e resolver. Então tem muitos assuntos que você fala, puxa, não quero nem pensar nisso. Normalmente é porque você não quer resolver. E o Senhor, Ele quer que a gente vença, a gente rompa estágios. Muitas vezes você quer uma bênção, só que para você alcançar essa bênção, você tem que estar numa maturidade num estágio maior. Mas para alcançar a maturidade nesse estágio maior, você tem que resolver muitos problemas de agora, que Deus já falou para você. Sim. Às vezes vai ter que ter um incômodo muito grande, às vezes vai ter que ter uma guerra, às vezes vai ter que ter uma briga, infelizmente, às vezes vai ter que ter, para que coisas passem a estar no lugar certo. Isso. Agora, edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eu vou falar um pouco de sacerdócio mais para frente no 1 Pedro 2,9. A fim de que vocês ofereçam sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Veja bem, existe uma confusão muito grande no meio evangélico que acha que Deus se agrada de rituais. Deus não se agrada de rituais. Deus se agrada de corações puros que oferecem os rituais. Por exemplo, ceia. Não adianta eu tomar ceia achando que Deus vai se agradar de eu estar tomando a ceia. Se o meu coração não estiver correto diante de Deus, aquela ceia é intragável para Ele. Não adianta eu ir lá na frente e pregar. Se o meu coração estiver fora da presença dele, é desagradável para Deus que eu vá lá pregar. Sim. Ah, mas vai ter campanha, 7 dias de campanha. Se o meu coração estiver fora da presença, aqueles 7 dias de campanha são desagradáveis para Deus. A gente acha que o que agrada a Deus é o ato, o sacrifício espiritual. Não. Primeiro eu tenho que ser casa espiritual, para então oferecer sacrifício espiritual. Sim. Senão é só repetição de ritual e Deus não recebe. Ainda que agrade os homens, porque pode acontecer. Quantas e quantas igrejas nós já entramos em que os homens que falavam ali, mulheres que falavam ali, agradavam os outros homens. Pois é. E aí depois nós descobrimos muitas histórias por trás de tudo aquilo. Nossa, hoje então, eu vi um vídeo. Pode agradar os homens, mas se não agrada a Deus, para Deus fede. Nossa, não tem isso, desculpa contar, ele não é para os que creem, diz nesse texto, né? Para os que creem, ele é... cheiro de vida. Isso, onde que tá isso? Não, isso para os que creem, Coríntios. Para os que creem, ele é
É bom É um perfume. cheiro bom. Mas para os que, Os que não creem, é horrível. Eu vi um vídeo hoje de uma mulher pregando, dizendo assim, e daí que o pastor tá pegando as novinhas? Pelo menos ele tá comigo. E cadê o seu marido, fofoqueira? Eu falei, gente, o que isso? O povo tá aplaudindo isso, né? O que isso? A mulher tá justificando Mas o mundo caminha pra que isso. o marido dela, pastor, pode pegar as novinhas da igreja, Certo. porque pelo menos tá com ela. Aí tá certo mesmo. Gente, então assim, ela tá lá na frente pregando, ela tá lá falando, ela tá lá orando, mas isso é absolutamente desagradável pra Deus. Claro, Deus não tá recebendo nada disso. Doente, com certeza, porque tá num casamento péssimo, que precisa de cura, é fato, né? E que tá em adultério. Além disso, ela justifica o adultério do marido por ele ser pastor Porque e pelo ainda menos tá com ela. aprova porque, já que ele tá traindo, mas ele pelo menos tá com ela, então tá aceito. Gente, Mas assim, doentio. o mundo caminha pra ser pior do que isso, né? O mundo caminha pra ser pior do que isso. Agora vai pro 9 então, ou não? Bom. Pode ser? Mas vocês são... Aqui é muito lindo, esse texto é fantástico. Próxima pregação na comunidade eu vou trazer esse texto. Se Deus permitir, lógico. Mas vocês são... Veja bem que esse vós é o povo da igreja. Não Sim. é todos. Isso é vocês que de fato são sacrifício vivo, pedra santa e tudo mais. Lembrando que essa carta de Pedro, ela foi escrita para cristãos. Então o povo que recebeu essa carta de Pedro, eles conheciam a Deus, mas estavam perdidos e angustiados por conta das perseguições. Mas vocês são, olha só, geração eleita, primeiro, sacerdócio real, segundo, nação santa, terceiro, povo adquirido, quarto, para que anunciem as virtudes, cinco. O que é maravilhoso aqui é que é o seguinte, ele vai falar, cada uma dessas coisas que ele fala tem uma aplicação de Velho Testamento. Por exemplo, geração eleita. Isso aqui está citando a geração de Abel. Porque quando Deus fala que os filhos dos homens se relacionaram com as filhas de Deus, tem a ver com uma geração especial. Só que nesse caso é a partir de Jesus. Quando é de uma família que ele escolhe, Deus chama de geração santa. Uma geração eleita, uma geração escolhida. É diferenciada. Raiz santa. O pai é santo, a raiz é santa. Ele está falando dos que são nascidos a partir de Jesus. Eu não sou mais o Dani nascido da Tchalalá. Você não é mais a Eli nascida da Dona Rubinéia. Esse Dani e essa Eli morreram na cruz com Cristo. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Nós somos agora filhos diretos de Deus. Que incrível isso, né? A gente... E esse é o poder da adoção. Da adoção e do novo nascimento. Ele Sim. nos adota para nos fazer nascer de novo. Mas eu disse adoção porque muitos de nós questionamos a adoção e achamos que... Já percebeu quantos filhos adotivos eles não se acham filhos dos pais? Porque foram adotados? Não faz sentido. Não faz, porque a verdade é que eles foram escolhidos para aquilo, né? Em Romanos 8, Paulo fala sobre filhos adotados. E é interessante ele falar isso numa cultura romana, porque o romano, quando ele adotava uma criança, aquela criança tinha mais direitos de herança do que os filhos naturais. Porque o que a lei romana entendia? Que os filhos naturais ele não teve escolha. Vieram. Agora o filho adotado é o que ele quis. Escolheu. Ele escolheu aquele incrível. ou aquela. Então eles davam o dobro do direito dos outros filhos para o adotado. Verdade. Então isso é interessante porque quando a gente vê a questão da adoção, é porque Deus quis que você fosse filho dele. Amém. Então ele te fez nascer de novo. Como diz a própria carta de 2 Pedro. Não mais de uma semente corruptível, que é o espermatozoide e o óvulo, mas de uma incorruptível. Sim. A palavra de Deus. Sim. Sabia que tem um louvor? Qual? Desse verso aí? Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Não é esse não. Nós somos chamados por Deus. É que esse que eu conheço é da comunidade Zona Sul, é antigo. Antigão, né? Eu conheço outro. Aí você não conhece. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. Povo duas vezes? Para anunciar, é o louvor, as grandezas de Deus, nos tirou das trevas para a sua luz. Sim. Gostou? Gostei muito. Então, vai, geração eleita. Geração, ou seja, eu sou gerado por Deus. Eu sou filho de Deus. O meu pai é Deus. Isso é muito significativo sobre a questão de maldição hereditária.
Fala sobre isso. Isso é muito significativo, porque toda maldição hereditária, ela tem que ser anulada na cruz, a partir do momento que o meu velho homem morreu e eu fui gerado de novo. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo. Então eu fui gerado, meu pai é Deus, a minha herança agora hereditária é do meu pai Deus. Então eu sou alvo das promessas, eu sou alvo do cuidado, eu sou alvo do poder, porque agora eu sou filho, de fato. Fui gerado de novo. Amém. Mas você acredita que, mesmo que a gente conheça Jesus, existem pessoas que precisam de cura? Sim. Porque nós acabamos repetindo muitas coisas que nós aprendemos? Sim, mas aí é uma correção de caráter, né? Uma correção de personalidade. É uma questão de Deus ir polindo a nossa forma de agir. Mas espiritualmente falando, Satanás perde todo o direito. Romanos 8:1. Não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Vai lá, vira sacerdócio real. Sacerdócio é a canal da voz de Deus. Quem faz a ligação entre Deus e a pessoa? O sacerdote, ele faz uma ligação, ele traz a palavra, ele traz a vontade, ele traz o ensino, ele traz o caráter. Sacerdócio real, ou seja, o sacerdote do rei. Então nós somos filhos, geração eleita, e nós somos elos de ligação entre o ímpio e Deus de novo. Nós trazemos a resposta, nós trazemos a palavra, nós trazemos a presença, nós trazemos o ensino. Isso é sacerdócio real. E o sacerdote lidera, né? Por exemplo, o homem é sacerdote no lar, não é? Sim. Então, o sacerdote tem essa liderança sobre a vida dele também. De que maneira liderança isso funciona na nossa vida? Com uma responsabilidade muito maior. Eu sou responsável pela presença de Deus na minha casa, mais do que Elinéia. Eu sou responsável em dar contas a Deus do que eu faço, por exemplo, com o dinheiro, mais do que Elinéia. Eu sou responsável por proteger essa casa mais do que Elinéia. Não que ela não seja, mas a cobrança é primeiro em mim. O sacerdote, ele cai naquela, aquele que mais é dado, mais é cobrado. Você quer falar sobre isso? Não, continua. Nação santa. Nação, ele está falando de igreja. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele não está falando de Brasil, dos Estados Unidos, de Argentina, porque nunca existirá uma nação, do ponto de vista geográfico, nessa terra, que seja de Cristo. Tem um monte de ateu, tem um monte do diabo, tem um monte de outros deuses. Sim. O que Deus está falando? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas qual é a nação cujo Deus é o Senhor? A igreja. A nação de Deus, né? A nação de Deus, a igreja. Então aqui ele está dizendo que nós temos hoje uma pátria. Eu não sou brasileiro. Eu sou espiritual vivendo no Brasil. Sim. Nós somos... Sim. Qual é o nome? Embaixadores. Sim. Na verdade, nós somos embaixadores nessa terra. Onde é que está escrito que nós somos embaixadores? Eu esqueci. Embaixadores. Eu lembro que tem um texto de Paulo que fala embaixadores. Sim, tem. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus tivesse o apelo para o nosso intermédio. Aqui, ó, sacerdócio. 2 Coríntios 5:20. Sim. Povo adquirido. Ou seja, aqui ele está falando de Israel. O Israel de Deus somos nós hoje. Ele pegou no meio de uma nação e falou, vocês agora são meus. Então aqui, nesse sentido de povo, é pra gente andar junto. O povo anda junto. Comunhão? Porque eu posso ser brasileiro e estar num lugar e você ser brasileiro e estar no outro. Sim. Não necessariamente nós somos o mesmo povo, a gente está longe. Sim. Mas mesmo o povo está muito ligado a andar junto. Então o povo adquirido é sobre nós sermos uma gangue, um time. Um grupo, uma família, um jogo, igual jogo de futebol, a gente andar junto. Sim. Povo adquirido. Para que tudo isso? Para que a gente anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é lindo. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas foca aqui, ó, para anunciar o quê? As grandezas. Grandeza. A gente anuncia grandeza para depois a gente exortar. Jesus sempre fez isso, né? Com a samaritana, por exemplo. Ele não chegou com o pé na porta explicando para ela que ela estava em pecado. Ele primeiro amou, ele primeiro falou, apresentou quem ele era. Ele primeiro conquistou o coração daquela mulher. Isso. Primeiro ele ganhou a confiança dela para só depois ele pedir para ela chamar o marido. Creio assim.
A gente ama, a gente estende a mão, a gente abraça, a gente levanta, a gente entende, a gente enxuga as lágrimas, a gente dá banho, a gente troca a roupa. E aí a gente puxa a orelha. Aí a gente ensina como caminha. Em amor, aí a né? gente xinga. Em Fala, amor, não né? é pra fazer assim. Não pode fazer desse jeito. Isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de quem vai pro inferno. Mas isso depois de amar. No primeiro capítulo dessa mesma carta, ele diz: amai-vos sem fingimento, amai-vos uns aos outros, né? De coração, ardentemente. Então, assim, o amor faz a gente fazer isso, né? E Jesus fez isso também. E tem um verso que eu me lembrei que está em Efésios, que Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Nos elegeu de antemão, né? Sim. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sim. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. E o de baixo, que diz que nos predestinou. Como assim nos predestinou? Veja bem, ele nos elegeu nele. Sim. Então, lembra, trazendo aqui o próprio texto de 1 Pedro, aqui quando ele fala pedra eleita e preciosa, o eleito, o predestinado é Cristo. Sim. Ele é o predestinado. Nós somos predestinados quando estamos nele. É um exemplo muito bobo, mas é você pegar um ônibus. O ônibus está indo de Taubaté para Brasília. Esse ônibus já está com um destino pré-determinado. Ele vai para Brasília. Já tem o itinerário. Então quem está eleito para ir para Brasília? Quem está dentro do ônibus. E quem estiver dentro do ônibus. Sim. Então, é que tem pessoas que creem assim, Deus escolheu o João para ser salvo. Então, o que você acha disso? Não, eu não consigo entender. Essa é uma das bases do calvinismo, né? Sim, mas assim, eu não entendo desse jeito. Eu entendo que predestinado é Cristo e todo aquele que crê... está em Cristo é também predestinado. Também predestinado junto com ele. Mas isso... Mas e como creem assim? Não, como crê um pai, por exemplo, que o filho está afastado de Jesus e aí ele crê que o filho foi predestinado para estar afastado de Jesus? Não tem como saber. Não, mas tem gente que crê. Não, que crê que impossível. O filho foi predestinado para não conhecer a Deus. É um louco. Impossível. Quem Como pode... se vive assim? Não, quem pode dizer isso? Quem pode dizer que eu e você fomos predestinados ou não? Quem tem esse poder? Então, não fala sério, não. Faz sentido. Tem gente que diz. Não, tem gente louca que diz tudo. Tem gente doida que diz várias coisas. Mas o fato é que a gente vai pregar e amar até o último dia. Eu não sei quem é predestinado ou não, se essa visão estiver correta. Porque tem gente que deixa de pregar porque já pensa assim, não adianta pregar para essa pessoa. Que besteira. Ela não é escolhida, então pra que eu vou pregar pra essa pessoa? Ele é de uma arrogância diabólica a pessoa falar que sabe quem é predestinado ou não. Sim. Quem que tem esse poder? Sim. Não, que alguns que... Mas não adianta você usar exemplo de gente ruim pra colocar como padrão. Exemplo ruim é pra ser confrontado, não pra ser usado como regra. Sim, Senhor. Vai lá. Não, fala sério. Não vou pregar pro João porque o João não é predestinado pra ser salvo. Meu Deus! Que poder você tem de saber quem foi e quem não foi. E essa pessoa é Jesus Cristo. Fala sério. Daquele que nos chamou das trevas pra sua luz. Fala disso. E olha que idiotice esse tipo de pensamento. Olha que estúpido, porque partindo do princípio que Judas é homicida desde o princípio, Jesus ainda gastou 3 anos pregando pra ele. Incrível. E poderia não ter sido Judas. Poderia? Poderia ter sido outra pessoa. Mas tinha que ter o traidor. O traidor não tinha como não ter, porque Jesus seria traído e ele seria entregue. Mas poderia não ter sido Judas, ele poderia não ter escolhido. Tem gente que acha que Deus escolheu Judas para ser o traidor. Eu não creio. Eu creio que Deus tinha uma vaga de traidor. E Judas encaixou o currículo. Se Judas, por algum motivo, tivesse de fato se convertido, outra pessoa assumiria esse papel de entregar Jesus. Mas eu não consigo entender, tá? Eu não consigo crer num Deus que seleciona o João para ir para o inferno e o João para ser salvo. Tem vários tipos de interpretação dessa visão. Tem uns que veio... Tem um cara que uma vez me deu uma comparação que eu achei muito agressiva, dizendo assim, não, eu vejo o contrário, Dani. Você está dizendo que ele escolheu uns para ir para o inferno e outros para ser salvo. Eu creio que todos vão para o inferno. Ele escolhe uns para ser salvo, ou seja, ele demonstrou misericórdia para esses. Aí ele dá uma comparação... Que ele escolheu uns que vão para o céu. Ele deu uma comparação que eu achei muito pesada. Não sei se todo calvinista crê assim. Tem vários níveis, né? Ele comparou com um campo de concentração onde todos iam morrer de fome. E aí ele tem 3 pães, ele escolhe 3 para dar pão. E ele foi mal porque ele não deu pão para todos, ou ele foi bom porque ele chamou 3 para comer pão. Eu falei, mano, não faz sentido, porque partindo de Deus ele tem poder para dar pão para todos, velho. Tem. Então, tem. Esse tipo de... Essa analogia eu achei muito ruim. Eu creio que muitos... Eu creio não, a Bíblia diz, muitos não vão se salvar. Certo. Muitos não vão receber a salvação, porque não vão se quebrantar. E não vão reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. O inferno,
Hades, Gehenna, qual é a melhor palavra? Não importa, pode falar. Não existe à toa, ele existe para ser ocupado. E você acredita na aniquilação da alma? Existem... Eu acredito que não, que quem vai para o inferno fica lá a eternidade inteira ardendo. Eu tenho dúvida desse assunto. Esse assunto não está fechado para mim, porque tem textos que mostram os dois. Eu acredito que quem vai para o inferno, que terrível é até imaginar isso, né? Vai ficar lá pela eternidade, é o que eu acredito, né? Então, assim, não é à toa que existe o inferno. Ele existe para os filhos do diabo, né? Que vão para lá. E o diabo sabe que ele tem pouco tempo, então ele quer levar o máximo que ele puder com ele. Então, muitos, sim, infelizmente, não vão se salvar. E é incrível, interessante, que Pedro está lembrando esse povo, dizendo para eles, ó, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as grandezas de Deus. Então, assim, nós somos escolhidos para isso. Nós temos feito isso. Nós somos escolhidos para falar de Jesus. Nós falamos de Jesus quando nós estamos numa situação difícil, ou a gente começa a reclamar e a achar que está muito difícil e a gente desiste. Pois é. Né? Porque muitos de nós estamos desistindo, tá? Principalmente agora. Daqui para frente, embora eu ore pela mudança e vou continuar orando e clamando e pedindo a Deus, a gente sabe que a tendência do mundo não é melhorar, é piorar. Mas de fato o que Deus está fazendo não é melhorar o mundo. O mundo não vai melhorar. Ele está nos deixando mais fortes nele. Não também, mas o foco principal é Deus estar definindo os lados. Uhum. Se você comparar... Joio e trigo, com certeza. Se você comparar a entrada na Terra Prometida na questão dos espias com Moisés, sim. Eles não entraram na Terra Prometida. O desejo de Deus é que eles entrassem, mas eles não entraram, eles ficaram rodando no deserto. Mas aquele ato dos espias, ele serviu para separar a família que entraria da família que não entraria. Uhum. Então, mesmo o Josué e o Caleb intercedendo em favor de Deus, clamando por Deus, pregando o evangelho, mesmo assim o povo não creu e não entrou na Terra Prometida. Mas eles entraram. Uhum. Eles entraram. Que forte isso. Então hoje pode ser que o Brasil vá pro buraco. Pode ser. Creio que não, mas pode ser. Clamo para que não. Então o que Deus vai fazer? Bom, eu não quero que vá pro buraco, mas vocês quiseram que fosse pro buraco. Então o que Deus vai fazer? Vai guardar os que clamaram para que não fosse pro buraco. É simples assim. Sim. E eu vejo Amós capítulo 9, né? Foi uma palavra que Deus me deu em 2018. E lá Deus fala que ele vai sacudir o povo dele como o trigo numa peneira. Certo. Amós capítulo 9, não sei qual verso agora. E eu vejo Deus fazendo isso. É como se ele tivesse mesmo que sacudindo a gente numa peneira. E a gente sabe que joio e trigo crescem juntos. E eu creio que está num tempo de Deus deixar isso em maior evidência. Os que servem a Deus verdadeiramente, então verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Está ficando mais evidente. Mas a parte para mim mais bonita é que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, assim, quantos de nós andávamos em trevas? Né? Mas esses trevas aqui, não ache que trevas é lugar de desgraça e coisa ruim. Não necessariamente. Porque uma pessoa, por exemplo, você pegar hoje um milionário, que ele tem milhões de dólares, e ele tem várias amantes, e ele tem um corpo extremamente saudável, e ele é popular, ele não tá em trevas no sentido de estar ruim, ele tá bem, ele tá feliz. Não, ele mas tá... trevas espirituais, né? Isso. Então, assim, ele está em trevas sim, só que ele não sabe, né? Isso, essa trevas, ele está falando sobre olhos espirituais fechados. Uhum. O olho dele não percebe. Eu postei um texto agora no Facebook falando sobre a incapacidade que o ímpio tem de não perceber que está tudo estranho. Não tem um salmo que diz, me perdoa, me livra dos meus pecados que eu nem sei quais são. Os pecados ocultos. Os pecados que eu nem... eu acho que é o Salmo 19. Tem um salmo que diz isso. Ou é o 51. Me livra dos meus pecados ocultos. Não, os pecados conscientes e aqueles pecados que são inconscientes também. É 19 mesmo. Mas é igual o Salmo 34 fala assim, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Eu fui iluminado. É uma antítese de 2 Coríntios 4, quando fala assim, que o Deus deste século cegou o entendimento. Lembra dos Emaús? Quando Jesus está andando com os Emaús, a Bíblia... Emaús é o vilarejo. Os discípulos de Emaús, ele fala assim, a Bíblia fala assim, e Jesus ia andando com eles, lhes explicando sobre as questões do Velho Testamento, mas os seus olhos estavam como que fechados, e eles não perceberam que era Cristo. Então eles estavam tão presos na raiva deles, na angústia deles, que eles não perceberam. O que eu... Não, eu quero ver o tempo que a gente está aqui. Eu estou acompanhando aqui. Ah, tá. Eles não perceberam que era o próprio Jesus ali com eles. Então o ímpio não percebe a realidade
da brevidade do fim, a realidade da futilidade do que ele busca e a realidade de que Cristo está disponível e presente. Não, eu não sei na vida de vocês, né? E oro a Deus para que vocês que estão aqui ou quem vai assistir depois tenham conhecido Jesus, vivam para Jesus, sejam de Jesus em amor e não tenham aquela necessidade de sofrer profundamente para reconhecer quem é Jesus, né? Eu tive essa necessidade. Então, assim, que triste é cair nas mãos do Deus vivo. Que terrível é, porque Deus, ele sabe por qual caminho nos levar. E se eu vivo pelos meus próprios deleites e não conheço a Jesus, como aconteceu comigo, eu andava em trevas e não sabia que estava em trevas. Eu não reconhecia que vivia em trevas. Mas Deus permitiu dores profundas na minha alma para que eu reconhecesse Ele como meu Senhor. Então, assim, tomara Deus, peço a Deus para que vocês que nos assistem agora recebam Jesus no coração de vocês, quem ainda não recebeu. Sem precisar passar, sem né? necessidade de passar por tudo isso. Porque Deus sabe por qual caminho nos levar. E tem pessoas que funcionam só assim. E às vezes Deus vai agir assim para que essas vidas sejam alcançadas. Mas não precisava, né, gente? Não precisa, não precisa. Sim. Amados, acho que essa é a palavra que acho que a gente devia orar agora, né? Vamos orar. Eu preciso muito que vocês orem por nós. Clamem a Deus para... Eu sempre peço o quarteto fantástico da nossa vida. Primeiro, precisamos muito de revelações. Porque se Deus revelar para mim e para Eli, a gente divide com vocês. Tudo que Deus fala comigo, eu escrevo para vocês. Segundo, precisamos muito de força. Por quê? Porque senão a gente não consegue, né? Fica cansado, fica sobrecarregado. Terceiro, a gente precisa de ânimo. Renovo, né? Ânimo porque, cara, não tem coisa pior do que fazer sem vontade. E com ânimo a gente tá com força, vontade e revelação. E quarto, sustento. Para o Senhor derramar sustento, para que essa obra não pare. Sempre olhe para essas coisas por nós. Precisamos dessa retaguarda, né? Sim. E oração. Precisamos de oração. O tempo todo nós precisamos de oração. Se alguém quiser fazer parte dessa obra, vou deixar um pix bem pequenininho aqui no cantinho. Vai ser usado 100% para continuar essa doideira. E ele, né? Então vamos orar. Vamos. Então, quais são os pontos principais da live hoje para você? Eu acho que é o verso 9 mesmo. É sobre sermos povo santo, né? Deixa eu lembrar na ordem aqui, porque cada geração eleita, sacerdócio real. A vida foi fechar. Povo santo, povo escolhido. Tá aqui, ó. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo. Então fala aí. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Quem não se sente filho, você não precisa sentir, creia, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sim. Sacerdócio, não me sinto preparado para falar. Querido, você não é o preparado, você só tem que ser disposto. Deus vai te usar, sacerdócio real. Terceiro, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei de onde você vem, para onde você vai. Você veio da vontade de Deus e você vai para a glória, porque você é a nação santa. Sim. Eu vou andar sozinho em casa. Não vai, porque o povo adquirido anda junto. Para que eu existo, então? Para ficar rico, famoso, poderoso, casar? Não, para você, através dessas coisas, anunciar as virtudes de Deus. É para isso que Deus faz tudo na sua vida, para você falar dele, para você anunciar ele. Sim, esses são os pontos. Inclusive as coisas boas, né? Se você tem prosperidade, que bom, você pode pedir isso para Deus. Você não pode. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. É você amar tanto o dinheiro a ponto de ser dominado por ele. Olha só, a pelinha da minha unha saiu, dá pra ver? Ó, que dor, tá saindo sangue. Dá pra ver. Dá. Então vamos orar? Pelo quê? Pode orar. O que Deus quiser, põe no seu coração, vai. Tá. Senhor Jesus, muito obrigado por essa live de hoje. Amém, muito obrigado, Senhor, pelas Amém, revelações Jesus. que o Senhor traz. Eu quero pedir que o Senhor abençoe e guarde Amém. cada um dos que estão ouvindo, Amém. cada um dos que ainda vão ouvir. Senhor, eu Amém, repreendo Senhor. todo mal contra a casa deles, eu repreendo todo mal contra a vida deles. Senhor, derrama ânimo, derrama força, derrama, Senhor, uma persistência, um renovo para que a gente se levante amanhã disposto a vencer, Senhor, a conquistar e manifestar a sua glória. Amém, Aqueles que Senhor, são perseguidos no trabalho, Senhor, traz vingança sobre a vida dos inimigos dos seus filhos. Amém, Senhor. Senhor, traz conversão sobre os inimigos. Amém, E Senhor. se eles não quiserem, Senhor, nos defenda, Pai. Nos defenda, defenda o seu povo. Senhor, derrama, Senhor, cura sobre os doentes. Senhor, derrama ânimo sobre os aflitos. Amém. Derrama união sobre quem está brigado. Derrama perdão sobre quem está magoado. Derrama prosperidade sobre o que precisa de recursos. Mas acima de todas essas coisas, derrama da sua presença, Amém, Senhor. Porque quando o Senhor vem, tudo muda. Quando o Senhor chega, o ambiente é outro. Quando o Senhor está presente, a nossa alegria é constante. Quando o Senhor fala, a gente Amém. encontra paz.
Então o Senhor fala conosco, se manifesta entre nós, derrama o seu Espírito, Em nome derrama de o seu Jesus, poder. Senhor, em nome de Senhor, Jesus. que as desculpas acabem e as justificativas Amém, Senhor. acabem Amém, e as Senhor. atitudes e as posturas comecem, Pai. Amém, Porque é Senhor. isso que se importa. O Senhor não é um Deus de desculpas e discursos. Amém, O Senhor é um Deus de fé e ação. Amém, Que a gente Senhor. creia e haja, Pai. E cuida de nós. Cuida do nosso país. Cuida da Amém, nossa família. Senhor. Cuida da nossa Amém, nossa Senhor. alma. Cuida do ministério que o Senhor tem em nós. Em nome Amém, de Jesus. Aleluia. Em E nome amém. de Jesus. Deixa eu orar pelos rejeitados aí. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque a Tua palavra traz vida aos nossos corações, a Tua palavra renova o nosso interior, a Tua palavra nos cura. E em nome de Jesus, venha trazer conforto aos corações daqueles que se sentem de alguma forma agora rejeitados. Amém, Senhor. Daqueles que não se sentem incluídos, daqueles que não se sentem parte do povo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra traz essa revelação a nós e nos mostra que nós somos filhos, que o Senhor é nosso Pai, o nosso Abba. E no Senhor nós podemos confiar. Em nome de Jesus, traga essa certeza ao coração daqueles que ainda estão em dúvida, daqueles que temem a rejeição, daqueles que morrem de medo de se sentirem rejeitados. Em nome de Jesus, traga ao coração dos teus filhos, Pai, a certeza de que se o Senhor foi rejeitado, nós também seremos. Verdade. Se o Senhor passou por lutas, nós também passamos. E nós estamos num tempo difícil, Pai, mas nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos na Tua palavra. Nós descansamos na Tua verdade, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem total controle, Pai. Aqueles que estão com medo no coração agora, renova, Pai, o interior dos Teus filhos. Renova de forma que eles sejam tão impactados com a Tua presença, Pai, que o medo vá embora. Aleluia. Que o medo não os domine mais. E que eles sejam levados pela Tua palavra. Amém. Que eles creiam na Tua palavra. Que eles se lembrem, Pai. Que a gente se lembre, que nós nos lembremos que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Amém. Que nós somos chamados para anunciar as Tuas grandezas, Pai. Amém. Aqueles que estão em trevas, tira das trevas agora, Pai. Amém. Abra os olhos espirituais do Teu povo para que eles possam reconhecer que o Senhor é o único caminho, que não existe outro caminho. Renova o interior dos Teus filhos, Pai. Nos dá força, coragem, nos faça levantar amanhã, hoje já, com notícias positivas, com notícias diferentes, Senhor. Nós estamos ouvindo notícias negativas, nós estamos ouvindo notícias ruins, mas nós cremos, Pai, que a Tua mão está sobre as nossas vidas. Amém. Nós confiamos, Pai, que a Tua mão está sobre nós. E nós sabemos que o total controle pertence ao Senhor. E nós descansamos no Teu controle, Pai. Que o Senhor venha sobre nós e cumpra ao nosso redor aquilo que o Senhor deseja fazer. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amo vocês. Beijo, beijo. Amém, Eli, amém, você está amém. a gótica do Pentecostes. Muito bom. Cadê? Quem falou isso? Pablo. É que eu raramente estou de batom nessa conta. Amém. Beijos, beijos, beijos. Encerrado. Muito bom. Valeu, Povo galera. amado demais. Ai, Beijo, que o mãe. Senhor fale com eles. O meu desejo é esse, que Deus fale com eles.